Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Restauração da Figueira. A graça e a paz do Eterno Criador estejam com cada um de nós e nos conduza sempre aos teus caminhos, em nome de Cristo. Bom pessoal, hoje o estudo será referente ao inferno. Vamos ver que da onde vem essa expressão do inferno e então bora dar continuidade. É o seguinte, a expressão inferno é uma tradução. Assim como eu havia dito no vídeo anterior, o inferno vem de um lugar que seria a sepultura das nossas almas, pois a carne volta à terra, o pó volta a ser terra. Portanto, no judaísmo é chamado Sheol, com a tradução para o português Seol, assim como eu havia dito no vídeo anterior. No grego se chama Hades. Hades seria o mundo dos mortos para os gregos, e que também quer dizer a sepultura. E no Antigo Testamento nós vemos muito sobre Guiena, que foi uma transliteração de Rinom, que é do Vale de Rinom, onde aconteciam sacrifícios. Esse vale ainda existe, se você for a Israel você consegue visitá-lo, onde eram ofertadas crianças, onde muitos cultos foram praticados a deuses pagãos. E referente à prisão dos anjos, assim como dito também no vídeo anterior, os anjos eles estão presos em um abismo. Até falamos sobre a passagem de Lázaro e o rico, o qual eles são separados por um abismo. Então nós vemos que esses anjos eles não estão no mesmo local em que as nossas almas, os nossos espíritos vão após a morte. Eles estão em um lugar que do grego se chama Tártaro. Essa seria a prisão deles. E agora nós vamos dar continuidade levando esse estudo para as escrituras. Eu vou trazer para vocês algumas passagens para que a gente possa discernir referente a esse inferno e complementar com o último vídeo que nós postamos. Vamos lá, em Mateus capítulo 10, verso 28, diz o seguinte: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aqui é uma passagem que nos revela, que nos norteia a temermos ao próprio Criador, pois ele tem o poder de exterminar, digamos assim, tanto o nosso espírito, a nossa alma, quanto o nosso corpo, que nós podemos confirmar com uma passagem futura, eu irei citá-la aqui também, que está no livro de Apocalipse, que a saber é a segunda morte. Vou aguardar chegar lá, a gente aprofunda mais, vou dar continuidade. Mateus capítulo 25, verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui nessa passagem, o contexto ele está falando sobre caridade, aqueles os quais nós servimos, e aquelas pessoas os quais não serviram aqueles necessitados, no seu retorno, ele mesmo diz, Cristo diz para que eles se apartem deles, pois eles não praticaram a caridade, o bem ao próximo, o amar ao próximo. Então, nós vemos que essas pessoas serão condenadas ao fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Vamos dar continuidade, a gente vai agregando mais aqui. No livro de 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 e 5, diz o seguinte: Ora, se o Criador não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios.
Então aqui nessa passagem a gente está confirmando novamente. Esses anjos, eles foram precipitados a esse inferno, que no caso seria o Tártaro, que entregou eles a abismos de trevas. Perdão, que esse seria o Tártaro, os abismos de trevas. Então, reservando eles estão aguardando o juízo, pois eles vão a julgo, assim como todos nós. Eles também irão a julgo pelas suas ações, pelas suas más índoles tomadas perante a raça humana. E aqui nós vemos que o Criador também preservou preservou Noé, que era um pregador da justiça do Criador e não de arrependimento. Noé pregava a justiça que viria sobre essas pessoas que se desviaram dos seus caminhos. E nós vamos agregar mais nesses estudos sobre o Gênesis 6. Tudo isso vai entrar lá para nós entendermos melhor o que se passava nos tempos de Noé, nos tempos entre Jared e Enoque. Nós vamos aprofundar futuramente. Agora nós já vamos para o Apocalipse, que lá nos elucida bastante essa diferenciação. Assim como eu disse a vocês, esse lugar, após nós morrermos aqui, Cristo reservou um lugar para aqueles que o servem, e as pessoas que infelizmente não o servem são levadas para essa sepultura espiritual. E nós vemos que há o seguinte: esse inferno, esse lago de fogo e enxofre, um certo, entre aspas, digamos, um purgatório, um lugar de sentença, ele só se realizará no Apocalipse. E agora nós vamos entrar no Apocalipse para que nós possamos compreender. No Apocalipse capítulo 19, verso 20, diz o seguinte: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então nós vemos a besta, a qual ele se refere aqui, seria o próprio anticristo, e o falso profeta, que realizará prodígios e sinais para que seduza todas as pessoas, para que elas recebam essa nova sociedade, receba essa marca. Então, eles são lançados no lago de fogo e enxofre. Esse lago é o mesmo que é citado no verso que eu citei anteriormente de Mateus, que ele está reservado para o julgamento dos anjos e o diabo. Não somente esses que aderem a essa sociedade, a essa civilização que será implementada pela própria besta, o anticristo. Eu vou dar continuidade aqui e acrescentar Apocalipse capítulo 20, verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aqui nós vemos aonde ocorre realmente o jugo. Quando Satanás, ele também é lançado nesse lago de fogo e enxofre, e ele juntamente com o falso profeta e a besta são atormentados pelos séculos dos séculos. É aqui que está o inferno. Aqui é a punição da impunidade com a segunda morte, sem retorno. Ali é a eternidade pela morte. A segunda morte, ela não dará mais a possibilidade de retorno dessa situação. Então, no mesmo capítulo, no verso 13 e 14, diz o seguinte: deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia.
e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, a segunda morte ela é associada a nós, às pessoas, porque nós morremos em caráter físico. Para o julgamento seremos ressuscitados tanto do caráter físico quanto no caráter espiritual, que a sua alma ela sairá de onde do Sheol e voltará a tomar a forma física para ser condenada de forma total, física e espiritual pelo lago de fogo. Então, é essa o inferno, a punição que não há retorno. Essa é a punição que durará pelos séculos dos séculos. No Apocalipse capítulo 21, verso 8, diz o seguinte: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, a segunda morte ela vem para os seres humanos, pois nós cremos e temos o entendimento de que os anjos eles serão lançados nesse lago para que seja extinguida a vida eterna que eles possuíam. Pois desde a sua criação, eles possuem uma essência celeste de vida eterna. Em nenhum aspecto bíblico ou em qualquer outro apócrifo, nós vemos que anjos morrem. Por isso as prisões, por isso eles aguardam o julgamento em prisão, assim como é na nossa sociedade de uma forma geral. Então, para que possamos entender, o inferno hoje ele não existe. O inferno virá com um lago de fogo. Eu até deixei aqui de uma forma descontraída com vocês. No único lugar que existe purgatório e inferno hoje na Terra é nesse livro, que o próprio nome nos diz, que é uma divina comédia. Hoje nós temos o auxílio, no último estudo nós vimos que o quão é misericordioso o nosso Pai, o Criador, o qual, quem não houve a possibilidade de se redimir dos seus pecados, que foram as pessoas antes de Noé, que não houve pregação, não houve a pregação para arrependimento, assim como lemos hoje que ele foi um pregador da justiça. Não houve pregação para que as pessoas se arrependessem, por isso o Messias, durante a sua descida no reino dos mortos, no Sheol, ele pregou para esses espíritos que estavam presos, pois eles não haviam a possibilidade deles serem soltos sem que o Messias honrasse com o compromisso dele. Então, nós vemos que é um lugar que quando você não possui, por isso pregamos o arrependimento, porque o Messias é como se diz, ele pode voltar a qualquer momento, não somente pela sua própria vinda em si, mas nós podemos falecer. E quando falecemos em Cristo, é separado um lugar para descanso, enquanto os demais são direcionados a esse lugar onde a falta do Criador, a falta da luz, nos deixa em trevas. Então, aqui nós deixamos esse estudo para vocês. Eu vou, só para resumir, que após o retorno e após ser instalado o reino do Criador juntamente com o reino do Cordeiro, que é Cristo, nós vemos duas passagens muito interessantes que nos mostram que esse tormento realmente pode ser eterno. Que com o Criador não há possibilidade de que algo ocorra que prejudique o seu próprio reino. Mas nós vemos que fora desse reino, quem serão as pessoas que ficarão fora desse reino. Apocalipse capítulo 21, verso 27 diz o seguinte:
Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. A outra passagem está em Apocalipse 22, verso 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Então nós vemos que com a instalação do reino, após o milênio do Messias, após a nova Jerusalém descer do céu, a qual foi prometida a nós, com o jugo, após o jugo, que a nós sabermos é a segunda morte, as escrituras também dizem, bem-aventurado aquele que passa pela primeira ressurreição, pois ele já está livre da segunda morte. Nós vamos aprofundar nos estudos futuros. Então, para finalizar o vídeo, o inferno de purgatório, de males incessantes, sendo atormentados por demônios e etc., ele não existe. Ele ocorrerá com um jugo, assim como foi de Sodoma e Gomorra, fogo e enxofre. É com a destruição, é com a segunda morte, é com a aniquilação total do nosso ser, tanto espiritual quanto físico. Eu espero que o estudo tenha ficado claro a cada um de vocês. Eu peço que cada um de vocês deixe seu like, se inscreve no canal para nos dar uma força e que o Criador sempre nos conduza aos seus caminhos, que sejamos restaurados, que possamos arrepender e que dele nós não nos desviemos por intermédio em nome de Cristo. Então, até mais.